Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Segunda-feira, 5 de agosto. Nas Olimpíadas de Paris 2024, Rebeca Andrade se despede com a medalha de ouro e sobe mais um degrau como uma das maiores atletas do esporte brasileiro. A ginasta mais condecorada da história, Simone Biles, ficou em segundo lugar. A inspiração de Rebeca Andrade para várias meninas em Guarulhos. Você vai ver como foi o dia dos atletas brasileiros de outras modalidades nos Jogos. Terça-feira, 6 de agosto. Nos Estados Unidos, Kamala Harris define quem será o seu vice. É o governador de Minnesota, Tim Walz. O Ministério Público da Venezuela abre uma investigação criminal contra os opositores González Urrutia e Maria Corina Machado. No Ceará, um incêndio atinge uma fábrica de colchões e a fumaça é vista até em cidades vizinhas. No aeroporto de Belém, um homem causa transtornos dentro de um voo internacional. E as bolsas de valores se recuperam após fortes baixas motivadas pelo temor de uma recessão nos Estados Unidos. Agora, no Jornal Mundial. A brasileira Tatiana Weston Webb conquistou a inédita medalha de prata no surf feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao ser derrotada pela americana Carolina Marques na final. O último dia de surf nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi de medalhas para o Brasil. Nesta segunda-feira, nas águas de Teahupo, na Polinésia Francesa, Tatiana Weston Webb fez história ao conquistar uma medalha de prata, a primeira medalha de uma brasileira na modalidade. O dia começou com uma semifinal contra a costarriquenha Brisa Hennessy, que chegou a ser punida no início da bateria por ter cometido uma interferência ao entrar em uma onda que a brasileira tinha prioridade e já estava surfando. A nota 13.66 garantiu a vaga na final, enquanto a adversária somou apenas 6.17. Na grande final, Tati enfrentou a americana Caroline Marks em uma bateria tensa, que começou com ondas fracas. Quando o mar cresceu, a atual campeã do mundo pegou um ótimo tubo, pontuando 7.50, totalizando 10.50 com outra onda. A gaúcha, criada no Havaí, tinha um 5.83 e precisava de 4.68 para assumir a dianteira. Na última onda, Tati conseguiu um 4.50, totalizando 10.33, apenas 0.17 atrás da americana. A medalha de bronze ficou com a francesa Johanne Defay. Mais cedo, no masculino, Gabriel Medina enfrentou um mar com poucas ondas na semifinal e acabou derrotado pelo australiano Jack Robinson por 12.33 pontos a 6.33. Na sequência, na disputa pelo bronze contra o peruano Alonso Correia, as séries entraram e o brasileiro conseguiu duas notas 7.77, total de 15.54, enquanto o adversário somou 12.43. Com a medalha, o paulista melhora o resultado obtido em Tóquio 2020, quando também foi eliminado nas semifinais e acabou de fora do pódio. O ouro ficou com o francês Cauli Vast e a prata com o australiano Jack Robinson. A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata Kamala Harris anunciou o nome do companheiro de chapa. O governador de Minnesota, Tim Walz, será seu candidato à vice-presidência dos Estados Unidos. A reportagem é de Caio Teles. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolheu nesta terça-feira, dia 6, o governador de Minnesota, Tim Walz, para ser o seu vice em sua chapa presidencial nas eleições. O nome de Walz foi confirmado pela própria Kamala Harris, que se tornou candidata à presidência pelo Partido Democrata após a desistência de Joe Biden da disputa pela sua reeleição. Após Kamala formalizar o convite, Tim Walz respondeu publicamente que está totalmente dentro. O ex-presidente Barack Obama também elogiou a escolha e chamou Walz de um governador fora do comum. A ex-primeira-dama Michelle Obama
chegou a ser cogitada como substituta do presidente Joe Biden como nome do Partido Democrata na disputa pela Casa Branca. Uma pesquisa do Instituto Hipótese e da agência de notícias Reuters indicou ainda que ela seria a única entre os nomes cotados para substituir Biden que venceria o ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano. Tim Hatz participará de um comício eleitoral ao lado de Kamala Harris na Filadélfia, nos Estados Unidos. Isso ainda nesta terça-feira, dia 6, segundo confirmou nas redes sociais de Kamala Harris. No entanto, o atual governador, que cresceu em uma fazenda no Nebraska, uma fazenda simples, ele também é popular entre as camadas brancas e rurais de Mimosette e já defendeu posturas mais conservadoras em questões como a posse de armas, por exemplo. Por isso, ao escolher Harris, Kamala confirma a busca por votos principalmente no centro-oeste e nos chamados estados pêndulos, como nós já comentamos, os estados que variam um voto a cada eleição e considerados determinantes para o resultado final. Apesar de não ser um estado pêndulo, Minnesota está perto de dois estados pêndulos. Veterano militar e apoiador sindical, Hatch ajudou a promulgar uma ambiciosa agenda democrata em Mimosette. A formalização da chapa Harris e Hatz deve acontecer até essa quarta, antes da convenção do partido, que será realizada em Chicago entre 19 e 22 de agosto. Esse adiantamento aconteceu porque o dia 7 é o prazo final para garantir que os candidatos apareçam na cédula do estado de Ohio, explicaram as autoridades democratas à AP. Com isso, as formalidades estão sendo realizadas em forma online. O Partido Democrata aprovou nos últimos dia 2 a indicação de Kamala para disputar as eleições presidenciais de 5 de novembro contra Donald Trump. A vice-presidente garantiu a maioria dos votos dos delegados na votação online que começou nesta quinta, segundo o porta-voz do partido. A equipe da campanha de Kamala anunciou em julho que arrecadou 310 milhões de dólares, o equivalente a 1,760 bilhão, o dobro de Donald Trump. Segundo a agência de notícias Reuters, Harris acionou 2 ex-assessores de Barack Obama à sua equipe de campanha presidencial, David Plouffe, em estratégia política americano, que comandou bem a sucedida campanha de 2008, e Stephanie Cutter, que atuou como diretora de comunicação da Casa Branca e foi vice-gerente de campanha. Após a desistência do atual presidente Joe Biden, a seguir na corrida eleitoral, Kamala Harris surgiu rapidamente como a única substituta possível. Com o apoio de dirigentes do partido e melhores resultados que Biden nas pesquisas, a vice-presidente também conseguiu reanimar a base democrata com efeito imediato em sua campanha de arrecadação de fundos. O Ministério Público da Venezuela abriu uma investigação criminal contra os líderes opositores Edmundo González Urrutia e Maria Corina Machado. O Ministério Público venezuelano anunciou nesta segunda-feira que abriu uma investigação penal contra os opositores Edmundo González Urrutia e Maria Corina Machado. Mais cedo, em uma carta publicada nas redes sociais, González e Machado fizeram um apelo à consciência de militares e policiais, pedindo para que cessem a repressão às manifestações opositoras. González assina a carta como presidente eleito. O comunicado do Ministério Público diz que, à margem da Constituição e da lei, falsamente anunciam um vencedor das eleições presidenciais diferente do proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Os dois são acusados, entre outros crimes, de usurpação de funções, incitação à desobediência das leis, incitação à insurreição e conspiração. Também nesta segunda-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu o boicote ao aplicativo de envio de mensagens WhatsApp, ao alegar que militares, policiais e líderes comunitários que defendem sua polêmica reeleição receberam ameaças por essa via. O alto comando da Força Armada expressou seu apoio incondicional e lealdade absoluta ao presidente Maduro e rapidamente reconheceu a proclamação do presidente de esquerda para um terceiro mandato de 6 anos. O Conselho Nacional Eleitoral, acusado pela oposição de servir ao chavismo, proclamou Maduro presidente reeleito com 52% dos votos contra 43% de González.
Após o primeiro boletim, começaram manifestações que foram reprimidas pelas forças de segurança, deixando pelo menos 11 civis mortos, de acordo com as organizações defensoras de direitos humanos. Maduro informou que há mais de 2.000 detidos. Além disso, indicou que 2 militares morreram e sustenta que os protestos fazem parte de um plano para derrubá-lo. As bolsas de valores se recuperam nesta terça-feira após um dia de fortes baixas motivadas pelo temor de uma recessão nos Estados Unidos. Tóquio e os mercados europeus operavam em alta. A Bolsa de Tóquio e os mercados europeus se recuperaram nesta terça-feira, um dia após uma jornada de pânico, estimulada pelos temores de uma recessão nos Estados Unidos. Os índices das principais bolsas do mundo registraram quedas expressivas na segunda-feira, começando pela baixa vertiginosa de Tóquio. Em Nova York, o Wall Street desabou e o índice Dow Jones, em sua pior sessão desde 2022, caiu 2,60% a 38.703,27 pontos. O principal detonador para a queda foi a publicação na semana passada do índice de desemprego nos Estados Unidos, que em julho subiu mais que o previsto a 4,3%. Nesta terça-feira, os mercados acalmaram em uma mudança de tendência, segundo analistas do Deutsche Bank. Em Tóquio, o índice de referência Nikkei 225 subiu 10,23% a 34.675,46 pontos e o Topix mais amplo avançou 9,30% a 2.434,21 pontos. Na primeira sessão da semana, o Nikkei despencou 12,4%, ou 4.451,28 pontos, a maior queda em pontos de sua história. Na Europa, um dia após resultados negativos, as principais bolsas operavam em terreno positivo. Segundo dados divulgados na semana passada, a economia dos Estados Unidos criou 114 mil empregos no mês passado, uma queda na comparação com o mês anterior e inferior ao esperado, enquanto a taxa de desemprego subiu a 4,3%, o maior nível desde outubro de 2021. Os números deram aos investidores a impressão de que o Federal Reserve adiou os cortes nas taxas de juro por muito tempo, o que pode, segundo os analistas, resultar em uma recessão. A seguir, uma fábrica de colchões é atingida por um incêndio no Ceará. E transtornos no aeroporto de Belém, no Pará. Jornal Mundial. Oferecimento: Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A reportagem é de Pedro Gabriel. Por volta de 6 horas da manhã, mais precisamente 6h30 da manhã dessa terça-feira, dia 6 de agosto. Vocês acompanharam no início da reportagem as imagens do fogo tomando de conta da fábrica e da fumaça escura que foi vista por diversos bairros de Fortaleza. A gente tem imagens exclusivas direto do bairro do Conjunto Ceará. Um homem, uma pessoa da região subiu um drone e deu para ver nitidamente a fumaça escura que tomou de conta. A gente também tem imagens dessa rua aqui por volta de 7 horas da manhã. Imagens que foram vistas aqui do Parque Santa Rosa, do Conjunto Esperança, Presidente Vargas, Fluminense, Aracapé e outros diversos bairros da capital e também da região metropolitana. Os moradores puderam ver as imagens que tomaram de conta do céu. Agora vamos às atualizações e o que aconteceu lá no local. O primeiro é que cerca de 60 bombeiros combateram as chamas lá no local, no Escada Margiros. Foram cerca de 11 caminhões do Corpo de Bombeiro, carros-pipas chegando a todo momento para abastecer. As duas mãos que ligam BR-116 Caucaia e Caucaia BR-116, ali no Quartel Viário, ficaram interditadas no primeiro momento, mas já no finalzinho da tarde foram liberadas. O que estava funcionando mesmo ali e o que gerou um engarrafamento grande foi somente a marginal
está funcionando do quarto anel viário. O outro caso que a gente também quer falar aqui é o que foi ventilado num primeiro momento ali, mas nada confirmado. É que funcionários da fábrica estavam nas proximidades ali da Marginal, quando uma pessoa chegou em um veículo e mandaram as pessoas saírem do local. Informações que foram ventiladas no primeiro momento é que tinha uns funcionários ali próximo à Marginal, quando uma pessoa chegou em um veículo e mandou esses funcionários saírem. Outra coisa também que foi ventilada é que a fábrica ela funciona 24 horas e que o fogo ele se iniciou em uma parte de objetos inflamáveis, uma parte de objetos que queimam muito rápido. Apesar de ser colchão, tinha um objeto lá que queimava muito rápido. As informações que a gente obteve é que a fábrica teve perda total. Cerca de 6 carros foram tomados pelas chamas. Foram 2 caminhões, uma Kombi e outros carros menores foram tomados pelas chamas também lá no local. Uma imagem que chamou bastante a atenção é que um cachorro que estava na parte da fábrica ficou bastante assustado. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros ali no local, como você também acompanha nessas imagens exclusivas obtidas por nossa equipe de reportagem. E o trabalho do bombeiro ainda se inicia, ainda continua para combater os focos, pequenos focos de incêndio. Até o final da tarde ainda tinha fogo, mas não tinha muita fumaça. Ainda o Corpo de Bombeiros se encontra no local, fazendo rescaldo, debelando as pequenas chamas. E amanhã uma equipe da perícia forense estará no local para fazer ali a investigação, para saber qual foi a motivação e o porquê deu início a esse incêndio de grandes proporções, que a fumaça tomou de conta de diversos bairros, ruas da capital e da região metropolitana. Esse incêndio que foi grave, podemos dizer assim, e que virou notícia na capital e no interior do estado e em todo o estado do Ceará. De Fortaleza, Pedro Gabriel com exclusividades para a TV Repórter. Hora de sabermos da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí para amanhã? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. Bom, a frente fria avança e o ciclone extratropical espalha chuvas. Veja a previsão do tempo para amanhã. No sul, a formação e avanço de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical reforça as instabilidades sobre o Rio Grande do Sul e leva chuva para o interior dos estados de Santa Catarina e do Paraná. O dia será chuvoso em todo o território gaúcho, com alerta para temporais na metade sul. Nas demais regiões de Santa Catarina e Paraná, o dia será de sol. No sudeste do país, mais um dia de muito sol e calor. O ar seco e quente afasta as nuvens carregadas e o dia se mantém ensolarado. No centro-oeste do Brasil, o avanço de uma frente fria continental promete mudar o tempo em parte do centro-oeste a partir desta quarta-feira. A previsão é de pancadas de chuva entre o fim da tarde e noite nas regiões sul e oeste do Mato Grosso do Sul, mas sem alertas. Nos demais estados, o dia segue ensolarado e bem seco. No Nordeste, sem mudanças significativas. Os ventos que sopram do oceano em direção ao continente favorecem a chuva passageira na costa leste da região e também no litoral do Maranhão. O tempo é instável do interior nordestino e também em todo o estado da Paraíba. No norte do país, pancadas de chuva isolada ocorrem nos estados do Acre, Roraima, Amapá, no norte e oeste do Amazonas e no norte do Pará. À tarde, as temperaturas sobem rapidamente em todas as capitais da região. Nas demais áreas, sol entre poucas nuvens e ar seco predominando. Então vamos ver mínimas e máximas em algumas capitais do país amanhã. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 17 graus e a máxima de 19. No Rio de Janeiro, a capital maravilhosa, terá mínima de 16 e máxima de 36. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a mínima será de 25 e a máxima pode chegar aos 37 graus. Em Recife, no Pernambuco, a mínima será de 22, enquanto a máxima não passa de 29. Em Fortaleza, no Ceará, terá a mínima de 23 e máxima de 32. E em Belém, no Pará, a mínima será de 25 graus e a máxima pode chegar aos 35. Por hoje é só, boa noite a todos. Até quinta-feira. Gabriel, Alice. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações e até quinta-feira. Um voo internacional desviou o destino e fez um pouso em Belém, no Pará, após um passageiro agredir a esposa e ameaçar a tripulação de morte. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus.
O homem foi preso em flagrante por provocar um violento tumulto dentro de um avião que fazia voo internacional e precisou ser desviado do destino pousando no Aeroporto Internacional de Belém. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pela Polícia Federal. O caso ocorreu no sábado em uma aeronave que saiu de Miami, nos Estados Unidos, com destino a Fortaleza, no Ceará. De acordo com relatos de comissários do voo, o passageiro tinha sinais de embriaguez e irritabilidade desde antes da decolagem. Retirou o cinto de segurança e, aos gritos, xingou tripulantes e urinou no chão do banheiro. Brasileiro com cidadania norte-americana, o passageiro teria dado um tapa na própria esposa durante o voo. Ela foi ouvida pela Polícia Federal, fez uma denúncia e pediu medida protetiva de urgência contra o marido. Ao ser orientado a mudar de comportamento, sob pena de ser retirado da aeronave pela Polícia Federal ao aterrissar, ele ameaçou de morte o comissário. Com isso, foi levado da cabine ao fundo da aeronave para que houvesse menos tumulto. A companhia aérea preencheu o formulário de retirada de passageiros e que descreve que ele estava embriagado, preferindo discurso de ódio e ameaça de morte. Além disso, o relatório aponta ainda falas homofóbicas contra os tripulantes e agressão contra a esposa. Após ser retirado da aeronave, o homem foi atuado por agressão à esposa, ameaça, injúria racial e violência psicológica e também por atentado à segurança do transporte aéreo. O passageiro foi encaminhado ao sistema penal. Sua mulher ficou em Belém, onde foi ouvida pela PF e liberada para seguir viagem. Após a parada não programada em Belém, a aeronave seguiu destino final, Fortaleza. Veja a seguir a despedida com sucesso de Rebeca Andrade dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E a inspiração para as meninas de sua cidade natal. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Rebeca Andrade se despediu com ouro nesta segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e subiu mais um degrau como um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Após vencer a final do solo na ginástica artística, a atleta do Flamengo se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Uma despedida em grande estilo. A brasileira Rebeca Andrade conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro no solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela teve nota de 14,166 e superou na final as americanas Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, bronze. A performance da paulista levantou a Arena Bercy pela precisão e graciosidade ao som de Beyoncé e Anitta. Esta é a primeira vez que uma mulher brasileira vai ao pódio olímpico no solo. Já a apresentação de Simone Biles, de altíssimo grau de dificuldade, teve falhas importantes. A americana pisou 2 vezes fora do tablado. As falhas geraram um desconto de 0,6 e foram determinantes para a nota de 14,133. Com a vitória, Rebeca somou sua 4ª medalha em Paris, depois das pratas no salto sobre a mesa e no individual geral e do bronze por equipes. Foi também a 6ª medalha olímpica da atleta do Flamengo, que agora passa a ser a maior medalhista olímpica do Brasil, à frente de Robert Scheidt e Torben Grael, com 5 cada. A multimedalhista ficou ainda na 4ª colocação da trave, aparelho no qual a estreante Júlia Soares obteve o 7º lugar. Até então, o melhor resultado era um 5º lugar, conquistado pela própria Rebeca em Tóquio 2020 e por Daiane dos Santos em 2004. No Japão, a atleta do Flamengo já havia conquistado 2 medalhas, ouro no salto e prata no individual geral. A maior atleta olímpica da história do Brasil. Rebeca Andrade encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris para coroar uma edição inesquecível, com uma medalha de ouro.
Ela soma assim o 6º pódio em competições olímpicas e ultrapassa os velejadores Robert Scheid e Torben Grael para se tornar a pessoa nascida no Brasil que mais conquistou medalhas em jogos. Com uma nota de 14,166 na apresentação individual por aparelhos no solo, ela superou Simone Biles, que saiu 2 vezes da área delimitada durante a rotina e ficou com a prata. Esta é a 4ª medalha da Paulista de Guarulhos em Paris, que também é o melhor desempenho individual brasileiro em uma só edição dos Jogos. O desempenho histórico de Rebeca Andrade nos Jogos inspirou várias meninas em sua cidade natal. A atleta virou referência em Guarulhos, promovendo a ginástica artística. No ginásio onde Rebeca Andrade deu as primeiras piruetas, não se fala em outro assunto: o histórico ouro olímpico conquistado em Paris pela ginasta. A campeã olímpica chegou à Academia Bonifácio Cardoso, em Guarulhos, aos 4 anos, graças à tia Cida, que trabalhava na cozinha do local, sede de um projeto social e esportivo da prefeitura da cidade. É uma coisa que há pouco tempo atrás, há uns 6 anos atrás, 7, a gente não imaginava isso. Uma ginasta brasileira, né, tá lá no topo do pódio. Então hoje é uma ginasta guarulhense, que é a atleta mais premiada de todos do Brasil, né, entre homens, entre mulheres. Então é um orgulho imenso. E pensar que saiu daqui, que eu vi ela aqui pequenininha. É uma emoção enorme, não dá nem para explicar. Os treinamentos da ginasta chegaram a ficar em risco por conta da situação financeira de sua família e a falta de dinheiro para o transporte. Mas ao ver a capacidade de Rebeca, os irmãos mais velhos passaram a se oferecer para acompanhá-la em uma caminhada de 2 horas até os treinos. Vários troféus e fotos de Rebeca estão espalhados pelo ginásio, além de um mural colorido com seu rosto, que inspira meninas e adolescentes formadas nas instalações. É uma alegria, né? Uma oportunidade muito grande, porque saber que ela começou onde eu tô aqui, onde eu tô agora, e com a mesma técnica, é muito inspirador. Com o ouro conquistado na segunda-feira, Rebeca elevou para 4 o número de medalhas em Paris 2024, 3 anos depois de ter aberto o caminho em Tóquio 2020, com as 2 primeiras medalhas para a ginástica feminina do Brasil. O Brasil venceu a República Dominicana e passou para a semifinal do vôlei feminino. No vôlei masculino, perdeu para os Estados Unidos e está fora das Olimpíadas. Vitória com autoridade e sequência na busca por medalha. O Brasil voltou a dar uma demonstração de força no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos ao vencer com facilidade a República Dominicana. A camisa 10 Gabi terminou o jogo como maior pontuadora, com 20, enquanto Ana Cristina fez 14 pontos. Esta é a 4ª partida da seleção feminina de vôlei nestes jogos, a 4ª vitória por 3-0. Fim da linha para o vôlei masculino do Brasil em Paris 2024. Nesta segunda-feira, os comandados de Bernardinho deram adeus ao torneio após serem derrotados pelos Estados Unidos por 3-1 nas quartas de final. Parciais de 24-26, 30-28, 19-25, 19-25. Esta é a primeira vez desde Sydney 2000 que a seleção masculina fica fora de uma semifinal. Com esse resultado, o Brasil terminou em 8º lugar no torneio, a pior campanha em Jogos Olímpicos desde Munique 1972. Desde os primeiros pontos, a seleção brasileira mostrou que teria uma postura ofensiva, sobretudo no saque, para quebrar a linha de passe dos americanos, e chegou a abrir 5 pontos de vantagem no primeiro set, mas permitiu a virada e acabou perdendo por 26-24. Na sequência, os brasileiros tiveram que suar muito para vencer a parcial em 30-28 e deixar tudo igual no jogo. Mas nos 2 sets seguintes, os Estados Unidos foram superiores e fizeram um duplo 25-19, sacramentando a vitória em 3-1. A seleção americana avança para as semifinais, onde vão enfrentar a Polônia, em partida marcada para quarta-feira. Muito lindo ver essas conquistas, hein? É verdade, muito inspirador essas atletas. Nós avisamos que haverá mudanças na programação da TV Mundial. O Jornal Mundial será apresentado dia de terça, quinta, sexta e sábado. E o Mundial Notícias será no domingo, é claro, como sempre. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, da estreia do novo programa. E assim vamos trazendo mais informações para cada um que nos assiste. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui.
Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, até quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.